Outro verso da Bíblia que causa grande controvérsia com relação ao seu significado real, é Lucas 23, 43. Lucas 23, 43 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Essa forma que eu li, irmãos, é a mais utilizada, é praticamente utilizada em todas as versões da Bíblia. Certamente te digo que hoje você vai estar no paraíso. E daí, então, os defensores da doutrina da imortalidade da alma usam esse verso para dizer assim: olha, imediatamente após a morte, aquele ladrão, o chamado bom ladrão, a quem Jesus disse essas palavras, estaria com ele no paraíso. Nós devemos entender, irmão, que as traduções da Bíblia foram feitas por judeus, foram feitas também na igreja romana oficial, e elas retratavam o pensamento greco-romano, o pensamento da imortalidade da alma, que era um dogma incontestável. E o que é um dogma? Dogma é um ponto de partida. Eles partiam desse ponto, deste conceito de que a alma era imortal. E, portanto, as traduções foram feitas sem a isenção devida, foram feitas conforme o dogma, de acordo com o dogma. Veja o que Jesus afirmou no primeiro dia da semana. Bom, vamos, essa frase Jesus disse para o bom ladrão na sexta-feira da paixão, um pouquinho antes da sua morte. E agora no domingo, Jesus se encontra, após a ressurreição, se encontra com Maria Madalena. E ele disse a ela, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Como é, irmãos? No domingo de Páscoa, o Senhor estava falando assim, ainda não subi para o meu Pai. Portanto, ele não teria dito, se ele tivesse dito pro bom ladrão, eu vou estar com você hoje no paraíso, estaria aqui uma incoerência. O Senhor Jesus não foi na sexta-feira para o céu. O Senhor Jesus foi depois da ressurreição, 40 dias depois da ressurreição ainda. Mas veja lá, então, o que é que Jesus afirmou sobre estar com os salvos? Bem, Jesus tinha perdoado e salvado o bom ladrão, mas quando é que ele estaria com o bom ladrão? Vamos ver João 14, dos versos 1 a 3. Disse-lhe Jesus, não fiquem aflitos, creem em Deus e creem também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Como é? Quando é que Jesus vai estar com os salvos? Quando ele voltar. Eu vou voltar para buscar vocês. Essa volta aqui citada em João 14, do verso 3, é a volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, aí então ele vai buscar os salvos e vai levar para aqueles aposentos, para aquelas casas ou para aqueles quartos, como diz essa versão aqui da nova tradução da linguagem de hoje. Vai levar os salvos para o céu. É preciso, então, irmãos, fazer uma análise gramatical desse verso. Como é que ele funciona gramaticalmente? O advérbio hoje concorda primariamente com quem? Com o verbo que o antecede, o verbo dizer, ou com o verbo posterior, estará? Se nós olharmos, e aqui agora os estudiosos aqui demonstram para nós isso, no livro de Lucas, por 14 vezes, ele associa o advérbio com o verbo que antecede o advérbio. E por 6 vezes, ele associa o advérbio com o verbo que segue ao advérbio. Portanto, irmãos, é mais provável, muito mais provável,
que Lucas tenha concordado o verbo te digo hoje. A expressão fosse te digo hoje e não te digo, não hoje estará. O professor Wilson Paroski, professor na nossa faculdade de teologia, ele diz o seguinte: é impossível determinar a forma gramatical correta. Qualquer uma das formas gramaticais são corretas. Entretanto, Lucas utilizava prioritariamente, preferencialmente, concordar o verbo que antecede o advérbio. A leitura mais natural, então, de Lucas 23, 43, seria a seguinte: em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Veja também uma outra dificuldade, irmãos, no texto hebraico e no texto grego não há vírgula, não há pontuação. E daí, então, a pontuação vai colocada segundo a vontade de cada um. E foi colocada segundo o dogma da imortalidade da alma. Depois te digo hoje. Veja lá, então, agora como está. Em verdade, te digo hoje, você deverá estar comigo, você estará comigo no paraíso. Te digo hoje, te digo agora. No futuro você vai estar comigo no paraíso. Mas ainda, te digo hoje, mostra a relevância da afirmação, a importância da afirmação. Jesus está falando assim: olha, eu estou te dizendo agora, estou te dizendo hoje, você vai receber a vida eterna, você vai estar comigo no paraíso. Ele não estava dizendo você vai estar hoje comigo no paraíso, mas ele estava dizendo: olha, hoje eu estou te afirmando, você vai estar comigo no paraíso. Sabe, irmãos, uma coisa que vemos também nesta passagem de Jesus, nos seus últimos minutos na cruz, é a disposição de salvar as pessoas no último instante. Aquele homem chamado bom ladrão, ele não devia ser bom ladrão, ele era ladrão, mas ficou bom porque ele pediu perdão ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aceitou o seu perdão e lhe deu o perdão e falou: hoje eu estou falando para você, você vai estar comigo no paraíso. Não agora, imediatamente, mas quando, conforme vimos na afirmação de Jesus, no livro em João 14:3, eu voltarei para buscar vocês. O bom ladrão, irmãos, vai ressuscitar e vai estar com Jesus no paraíso, porque Jesus tinha afirmado naquele dia que isso aconteceria. Que a gente possa ter tranquilidade, irmãos, para, se for necessário, explicar aos nossos amigos, outros irmãos cristãos, que ainda creem na imortalidade natural da alma, possamos explicar a ele como esse verso deve ser, como esse importante verso deve ser traduzido e deve ser entendido. Como vimos ontem, devemos explicar as razões da nossa fé e, como vimos também, com cuidado, com consideração pelos nossos irmãos. Deus nos abençoe e que Ele também tenha dito para nós: hoje vocês estarão no futuro comigo no paraíso.